E aí galera, tudo jóia? Hoje mais um dia de vídeo, a gente vai falar de deadlift com kettlebell, dos exercícios com kettlebell, os exercícios básicos para a gente aprender a se movimentar com segurança. E hoje a gente vai falar de deadlift, relacionando o posicionamento ideal, a técnica necessária para você se movimentar bem com a carga, aprendendo os padrões básicos, a coordenação de movimento, como entrar na carga, como sacar a carga do chão, obedecendo alguns princípios biomecânicos básicos para facilitar o seu entendimento, o seu aprimoramento técnico. A partir desse aprimoramento técnico, a gente vai intensificando o treinamento, mas sempre sem perder a qualidade, porque a qualidade sempre, quando você trabalhar com kettlebell, vai vir a princípio, a parte inicial, por a gente focar na segurança, no padrão de execução, nos exercícios de uma forma distribuída, igualitária nas articulações, pensando no corpo de uma forma integrada. Então a gente vai partir agora pro vídeo. Eu vou colocar uma série de vídeos, a gente vai partir da apreensão, da coordenação motora para executar o deadlift, até finalizar num movimento de swing, porque é o exercício que te leva a realizar esse movimento. A gente precisa de uma base bem sólida do deadlift. Você aprender o movimento, aprender a técnica, começar a utilizar cargas para você melhorar a sua força, consolidar o seu padrão motor, para a partir desse exercício que é o terra, a gente vai conseguir executar os exercícios de potência com quadril, que o swing é o mais conhecido dentre todos os exercícios de potência, onde a gente utiliza essa ferramenta para melhora dessa capacidade física. Então, a gente vai entrar agora no vídeo. Eu vou focar em alguns detalhes, conforme vocês estão identificando aqui. A gente coloca a peça entre os pés, o kettlebell está logo ali abaixo, entre meus pés, e sempre no calcanhar, do meio do pé para o calcanhar, conforme a gente está observando aqui na imagem. As mãos, coloquem as mãos à frente do quadril e a gente vai realizar um movimento com o quadril para trás. Eu vou soltar o vídeo, vou deixar rolando e vou comentando sobre alguns detalhes. A gente vai simplesmente tocar nessa peça que está lá entre os pés, mais próximo dos calcanhares. E observar os seguintes detalhes. Quando a gente faz o alcance com as mãos, o quadril é que se desloca para trás para que o ombro possa descer e a mão venha a alcançar esse peso. Os joelhos, eles têm uma leve flexão, vai ocorrer uma flexão nesses joelhos, mas não excessiva em relação à flexão do quadril. Podem observar que o quadril ele gera uma angulação de flexão bem mais acentuada do que o joelho. Isso caracteriza o movimento do padrão de levantamento terra, o deadlift. Chamamos de Roman deadlift, que é o deadlift romano. E um outro detalhe e o primordial, principalmente quando a gente partir para exercícios com maiores cargas ou exercício de potência com kettlebell, swing ou snatch, a gente precisa de uma neutralidade das costas. Então os ombros a gente tem que estar com um bom acoplamento dos ombros, movimentando o quadril para trás, mas sem arredondar as costas. O que mais se acontece das pessoas que não têm uma prática em levantamento de carga ou não treinam deadlift com essa devida atenção é o arredondamento das costas, principalmente para carregar o peso do solo e para descarregar. Normalmente quando a pessoa está com uma carga, o próprio peso já gera uma ativação maior na musculatura paravertebral e ela consegue manter uma neutralidade, mesmo que às vezes seja momentânea, mas em muitos casos isso a gente percebe. Então quando for entrar no deadlift para a gente executá-lo, o mais importante de tudo é ensinar o aluno a forma ideal, a forma correta de executar o exercício. Correta em que sentido? Em pensar em neutralidade da coluna, em utilizar o quadril mais do que o joelho em termos de flexão, direcionando o quadril para trás. Não utilizar tanto uma flexão de joelho, ocorre uma flexão de joelho, mas uma flexão reduzida,
para que o posterior de coxa seja mais solicitado, o glúteo seja mais solicitado, os paravertebrais sejam mais solicitados em relação aos músculos da parte anterior da coxa, os quadríceps, os flexores de quadril. Então, a partir desse aprimoramento técnico, dessa boa execução do movimento e uma apreensão dessa habilidade, a gente parte para o exercício seguinte, que é tirar essa carga do chão. E aí a gente faz o seguinte movimento. Vou abrir aqui o vídeo. A gente percebe que a mesma ação que eu fiz ali na parte técnica, né, da apreensão de coordenação motora, é a execução do deadlift, só que agora segurando a alça do peso. A gente vai ensinar o aluno a manter aquela mesma qualidade e fazer esse movimento tirando a carga do solo. Quadril para frente, quadril para trás, que aí o peso vai chegar no solo. Sempre voltando o peso no solo, não simplesmente deixando tocar no chão, mas descarregar o peso. O peso tem que totalmente ser descarregado no peso. Percebam a movimentação do quadril, a conexão dos ombros, a neutralidade da coluna. É como se eu estivesse fazendo aquele primeiro movimento técnico de simplesmente tocar o kettlebell com as mãos. Então esses detalhes são muito importantes. Outro fator bem interessante que eu não tinha mencionado na parte da técnica, mas já na execução aqui do deadlift, o kettlebell ele sempre tem que passar entre os joelhos. Então a gente vai realizar uma leve abdução dos joelhos, ele vai ficar um pouco mais lateralizado. Isso favorece lá no arco plantar. Tentem focar o olhar lá no pé, gera uma conexão, uma ativação do pé e uma maior conexão da região do quadril, principalmente os glúteos, por estar em uma leve abdução. E esse exercício favorece muito a ativação do glúteo, porque é um músculo extensor do quadril, assim como os eretores da espinha. Após estar executando um bom terra, a gente consegue progredir na intensidade. Ou no volume, colocar mais repetições para o aluno executar, ou colocar uma carga mais intensa, desde que ele não perca esse mesmo padrão. Mesmo que a gente consiga aumentar a exigência, o desafiar o aluno a aumentar a intensidade ou aumentar o volume, a gente nunca deixa a qualidade em função da quantidade, seja em quantidade de repetições, seja na quantidade de carga a ser movimentada durante o exercício. E aí a gente vai para o próximo vídeo, que é a próxima etapa, que é o setup do swing. Tentem observar o seguinte: o foco maior é lá no deadlift, mas quando a gente entra no setup do swing, para você progredir o aluno para fazer o exercício de balanço, de explosão de quadril, para trabalhar o elemento de potência, observem esses detalhes, ó, de joelho, o do quadril e a das costas, relacionando com os ombros. A gente tem uma estrutura, se a gente fosse traçar 3 linhas paralelas, a linha do joelho, a linha do quadril e a linha dos ombros, uma linha sobreposta à outra. Se eu arrastasse esse kettlebell que está logo à frente e colocasse esse kettlebell entre os pés, a gente teria um deadlift. Como eu estou nessa posição, eu tenho uma posição que a gente chama de setup do swing, que é posição inicial pro swing. Então eu vou ensinar o aluno a manter a mesma posição que ele já aprendeu no levantamento terra, mas transferir agora para o setup do swing. O setup do swing, ele altera em relação à posição do kettlebell, mas a posição entre setup de swing e setup de levantamento terra é o mesmo movimento. Tentem observar os padrões, tanto de joelho, de quadril, de ombro, de manutenção de coluna, posicionamento dos pés é a mesma, como se a gente fosse realizar um terra. Então, é importantíssimo o aluno aprender o terra, e aí a gente ensina ele a simplesmente ficar nessa posição estática. Ó. Não vai movimentar a peça vai ficar paradinha, o aluno só vai aprender a dobrar quadril para trás, alcançar a peça à frente, inclinar o kettlebell para manter o kettlebell numa posição inclinada. Quando ele começar a fazer um movimento de tração com o braço, essa peça já vai responder mais rapidamente do que ele deixar simplesmente a peça repousada no chão. Então essa inclinação é muito importante para conectar dorsal, para manter esse quadril mais elevado que os joelhos, para a gente partir para a última ação, que é a penúltima ação, na verdade, que é o hike. A gente chama de hike pass, que é o balanço. Observem que eu entro na mesma posição, agora eu balanço o peso para trás e volto a peça sempre na mesma posição. Se a gente desenhasse um X ali no solo,
esse kettlebell teria que sempre voltar no mesmo ponto. Observe o balanço do peso e ele volta sempre no mesmo ponto. Mas a gente, observando o corpo, não altera a posição de quadril, não altera a posição da coluna, não altera a posição dos ombros, não altera a posição do joelho. Lógico que tem um balanço em relação à movimentação da carga, porque a carga é pesada e quando a gente puxa, o centro de gravidade oscila, mas esse balanço, quando você aprender a manter a forma e se balançar o peso para direcionar toda a força e potência para o seu quadril, independente da carga, esse kettlebell vai levantar, vai fazer um voo onde que a gente quer que chegue no mínimo até a altura do ombro, que é um padrão de swing ideal para a gente depois progredir para o exercício final de potência, que a gente utiliza bastante o snatch. Depois que você tiver aprendido toda essa base de terra, entrar na posição, fazer a execução correta, começar a levantar o kettlebell pensando em aumentar a sua carga, melhora de força e resistência no deadlift, a gente começa a fazer o hike pass, que é esse balanço, e parte para a última etapa, que é onde a gente utiliza o swing. Aqui a gente vai mostrar o dead swing. Observe novamente a postura. É a mesma posição do terra, a mesma posição do setup do swing, a mesma posição do hike pass, e a gente vai fazer a potência agora, vai fazer com que essa peça ganhe velocidade. Ó. Explode o quadril, puxa o kettlebell lá atrás, acelera, e a gente vai fazer sempre o movimento com o quadril. Eu vou fazer pausas agora no vídeo para a gente observar cada ponto. Ó. A saída do kettlebell, que é o setup, o balanço, que é a puxada lá atrás. Eu vou puxar o kettlebell lá atrás, vou pausar. Observem a posição de quadril, posição de joelho e posição de tronco, é a mesma. Eu vou acelerar esse kettlebell agora com o quadril, meu braço não faz força, é um kettlebell muito pesado, tem 32 quilos, eu não consigo puxar esse kettlebell na força de braço se eu não tiver essa potência gerada pelos meus membros inferiores, principalmente pelo quadril, extensão da torácica e a extensão dos joelhos. E aí a gente finaliza com a extensão do quadril, deixa o peso subir, ele vai levar mais ou menos na altura dos ombros e vai voltar novamente lá atrás. E aí eu volto o kettlebell para o solo para eu finalizar na posição de setup. Para puxar novamente o kettlebell, disparar, volta na posição de setup, sempre mantendo o mesmo princípio e qualidade do exercício. Não percam essa concentração de manutenção. Então a base para eu chegar lá no swing é um bom levantamento terra. Então eu tenho que passar por esses princípios, eu tenho que aprender a me movimentar, eu tenho que aprender a posicionar meu corpo de uma forma ideal. A partir desse ponto eu consigo aumentar o meu volume, eu consigo aumentar a minha intensidade, eu consigo aplicar os sistemas e métodos de treinamento para aprimoramento da velocidade, do ganho de força, do ganho de resistência, mas sempre focando na qualidade e no aprimoramento técnico seu e, se você for treinador, do seu aluno. Então hoje a gente ficou com essa progressão, focando principalmente na qualidade e nos exercícios de levantamento terra, para a gente conseguir se movimentar de uma forma segura, eficiente e que não tenha nenhum prejuízo quando estiver utilizando a ferramenta kettlebell para fazer o levantamento terra ou futuramente o swing, mantendo todos os princípios e qualidades que o exercício e o treinamento com o kettlebell te proporcionam. Um abraço a todos e até a próxima.